Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Esteja conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, a seu favor, a favor do seu lar, a favor da sua família, e estaremos também orando pela nossa cidade de Poços de Caldas, pelo estado de Minas Gerais, para todos os estados da federação e também para o presidente da República e Jair Messias Bolsonaro, também para os governadores, para os prefeitos, para os deputados de todas as esferas, vereadores, para também o judiciário, para todos aqueles que estão investidos de autoridade, para os ministros, também para que possamos ter na busca de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, também todos esses que estão investidos de autoridade, clamando pelo nome do Senhor Jesus, para ter direcionamento. Nós estamos vivendo em um momento muito sério, uma pandemia. Estamos vivendo um momento em que não só o Brasil, mas o mundo todo está sendo alvo desta tragédia do coronavírus, mas precisamos olhar não para o mundo em si, precisamos olhar para a nossa pátria. E glorificamos a Deus porque nesta nação tem um povo que clama a Deus, tem um povo que está indo para as ruas, para as praças, para orar, para clamar a Deus, para dar-nos uma resposta, uma solução. E Deus está dando esta resposta. Estamos vendo que todo o prognóstico que estava sendo aguardado e anunciado, eles não estão acontecendo e não vão acontecer. E precisamos orar para que este vírus, que é um vírus de morte, é um espírito destruidor, e nós temos que orar repreendendo em o nome do Senhor Jesus, e também as obras malignas, perturbadoras. O Senhor Jesus, Ele declarou que o diabo, Satanás, é o príncipe deste mundo. Portanto, as obras das trevas têm que ser repreendidas em nome do Senhor Jesus. Muitos que estão sofrendo, padecendo, até mesmo não tendo alimentação na sua mesa, e outros se aproveitando deste momento para tirar proveito. Nós precisamos orar em nome do Senhor Jesus para que todas as soluções venham por sobre a nossa nação. Ore, clame, você que está na sua casa, no seu lar, com a sua família, ore, clame pelo nome do Senhor Jesus, porque Deus está nos respondendo. A curva ascendente que estava sendo aguardada,
ela está sendo achatada, porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos 8,34, que o Senhor Jesus está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Creia, busque, clame pelo nome do Senhor Jesus. Ele ouve o teu clamor, a tua oração. Na carta aos Romanos, capítulo 4, do versículo 19 ao 25, o apóstolo Paulo escreve: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está isso escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O apóstolo Paulo está colocando neste capítulo de número 4 a respeito da fé de Abraão, que era independente das obras. A fé de Abraão era independente da circuncisão. A fé de Abraão era independente da lei. A fé de Abraão estava em Deus. E é isto que o apóstolo Paulo exorta a igreja que estava em Roma e a igreja de todos os séculos, porque a promessa do Senhor Jesus é esta: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumiram, portanto, a igreja de Cristo, ela está firmada na fé no Senhor Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo nos fala e mostra que a fé de Abraão e que nós somos descendência de Abraão, porque a promessa de Deus foi para a descendência de Abraão, que são os judeus, e para todas as nações da terra. E em Cristo se cumpriu esta promessa. É por isto que Jesus, ele era sempre aclamado como o filho de Davi, ou seja, aquele que veio dar continuidade na promessa que Deus tinha com o rei Davi. Davi foi também um salmista, um adorador de Deus e também foi um messiânico que nos seus salmos traz Jesus Cristo como Messias, como Senhor e Salvador. E agora o apóstolo Paulo, mostrando aos crentes de Roma
e mostrando para a igreja de Cristo que até os dias de hoje estamos na terra. Enquanto Cristo não cumprir a sua promessa do arrebatamento da igreja, a igreja de Cristo está nesta terra como autoridade maior. A maior autoridade sobre a terra é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ele declarou: eu vos dou poder para pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. Eu vos dou poder para pisar os escorpiões, que são os espíritos de demônios. E aqui o apóstolo Paulo enfatiza, mostrando que a fé de Abraão, ela não estava vinculada nas obras de Abraão, ela não estava vinculada na circuncisão, porque Abraão, ou Abrão, ele foi chamado incircunciso, ele era incircunciso, e foi chamado por Deus na incircuncisão. Por isso o apóstolo Paulo está mostrando que a circuncisão, que foi também colocada em Abraão e a sua descendência, que se tornou também um ponto da lei, mas Paulo mostra que a circuncisão, ela não é a prioridade. A circuncisão estava na lei, e também o apóstolo enfatiza no versículo 13 ao 15, dizendo a respeito de que Abraão era independente da lei. O nome Abraão foi mudado de Abrão para Abraão, quando Deus lhe faz em Gênesis capítulo 17, versículo 5, a promessa. Deus fez uma aliança com Abraão, no livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo 5, está registrado esta aliança que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 17, no versículo 5, nos diz, aliás, o 4 e o 5 diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. E o versículo 5, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Ou seja, a promessa de Deus, Abraão, o pai da fé, está estendida a todas as nações da terra. E como foi que esta aliança, esta promessa chegou até todas as nações? Em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está enfatizando, mas no versículo do capítulo 4 de Romanos, versículo 13 a 15, o apóstolo Paulo escreve: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Na carta, aqui mesmo de Romanos, capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo escreve dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o pelo ouvir da palavra de Deus.
Por isso que o Evangelho é pregado, o nome de Cristo é anunciado, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, o Cristo poderoso. Por isso que a fé de Abraão, ela está ainda viva naqueles que estão crendo em Jesus, porque, conforme nos mostra o apóstolo Paulo, a fé de Abraão não está vinculada nem mesmo nas obras, nem mesmo na circuncisão e muito menos na lei de Moisés, que lamentavelmente muitos que aceitaram a fé em Jesus, hoje, por um movimento messiânico, estão negando esta fé, estão voltando ao judaísmo, à prática do judaísmo. Muitos, pelo contato com Israel, com os rabinos em Israel, estão mobilizando muitos cristãos a fazer práticas contrárias ao Evangelho, negar a Cristo. Nas viagens que são promovidas, são roteiros que atraem as pessoas para uma viagem cara como esta, e lamentavelmente, irresponsavelmente, por questões de lucros, muitos estão induzindo pessoas sem o conhecimento das verdades do Evangelho, até mesmo a realizar um batismo, um segundo batismo no Rio Jordão, fazendo de Israel uma idolatria. Eu sempre digo, não há nenhum impedimento de ir a Israel, mas que vá com um coração não voltado para a religiosidade, vá sim fazer um passeio como se fosse em qualquer outra parte do mundo, não com um espírito religioso, envolvendo ali idolatria, envolvendo em misticismo, envolvendo em negação da fé em Jesus, porque aqueles que fazem do Rio Jordão um ídolo e se tornam ali a batizar, estão negando a sua fé em Jesus, porque não importa aonde foi batizado. No capítulo 6 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos escreve dizendo que o batismo, quando descemos as águas do batismo, nós, no versículo 5 do capítulo 6 de Romanos, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, o batismo tem a simbologia de sepultamento. Quando descemos as águas do batismo, somos sepultados à semelhança de Cristo. E quando emergimos das águas do batismo, somos ressuscitados à semelhança de Cristo para tornar um discípulo de Cristo. Portanto, aqueles que se dispõem a um segundo batismo, como muitos movimentos heréticos exigem que as pessoas que já foram batizadas, não precisa ser no Rio Jordão não, mesmo nos movimentos heréticos, quando as pessoas ali chegam, que já foram batizadas, em nome de Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo, por um ministro do Evangelho, não importa onde foi batizado. Mas esses movimentos exigem um segundo batismo
para se identificar com o seu movimento religioso. Isto é uma heresia, é uma negação de Cristo, porque na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve que há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Que a sua fé esteja na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Que assim como Abraão, como escreve o apóstolo Paulo, que ele é o pai da fé, porque ele não, diz o versículo 19 do capítulo 4, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Sarai estava com 90 anos, Abraão com 100, e Deus fez uma promessa que Sara daria à luz. Ali mesmo no capítulo 17 de Gênesis, é ali que Deus faz essa promessa, que depois, no tempo determinado, Sarai teria o filho. E quando Abraão ouviu a promessa de Deus, ele se curvou e riu. E é por isso que o filho de Abraão chamou Isaque. Isaque significa riso. Mas Abraão creu e se fortaleceu na fé. E Deus lhe deu o filho da promessa, Isaque. Assim como Deus está nos dando nos dias de hoje a bênção, a vitória contra este vírus, que não é só no Brasil, mas é no mundo. E estamos orando também, o mundo está orando. Os países que estão clamando a Deus estão vendo este vírus ser regredido. A Espanha, que é um país de ateísmo, a Espanha, que é um país que não frequenta as igrejas, os espanhóis voltaram a clamar pelo nome do Senhor Jesus. E qual é a resposta que estamos tendo na Espanha? Está sendo decrescendo o número de vítimas. No Brasil, o povo está indo pelas ruas orar e clamar. E Deus está respondendo. E nós cremos neste Deus. Que você também, no seu lar, com a sua família, esteja orando pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Ele ouve a tua oração. Ele responde. Feche os seus olhos. Forme comigo a cadeia da prece poderosa. E vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, com esta casa, este lar, esta família, Senhor Jesus, que estão crendo, Senhor, na tua bênção, estão crendo, Senhor, na tua graça, na tua plenitude poderosa. Visita, ó Deus, aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, doentes, enfermos, problemáticos, ó Deus, perturbados, ó Deus, aqueles que estão preocupados, Senhor, com o seu trabalho, ó Deus, aqueles que já perderam o seu trabalho, mas, ó Deus, estão crendo na tua promessa, na tua bênção, ó Deus, visita nesta hora cada vida, cada coração, cada entendimento, ó Deus, visita, Senhor, ó Deus, o empresário, visita, Senhor, o comerciante, o comerciário, visita, ó Deus, nesta hora,
ó Senhor, as autoridades constituídas, visita, Senhor, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dá, Senhor Deus, graça, dá a tua bênção, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor, nas suas decisões. Ó Deus, remove, ó Deus, os espíritos contrários. Ó Deus, o levante, Senhor, que se levanta não contra ele, mas que se levanta contra esta nação, que caia por terra pelo nome glorioso do Senhor Jesus, e haja vitória nesta nação. Visita, ó Deus, os governadores, dá entendimento, Senhor, aos governadores, dá temor, Senhor, no coração de cada governador desse país, da tua palavra, do teu nome santo e glorioso, igualmente os prefeitos, ó Deus, que tenham o temor do teu nome, que estejam clamando a ti, Senhor, para uma solução sábia, ó Deus, que não se envolvam, ó Deus, contrariamente a esse povo em que eles foram eleitos para representá-los, e que possam, Senhor, estar, ó Deus, respondendo nesta hora desta crise para este povo, que muitos deles estão sem, ó Deus, o que colocar na sua mesa. Ó Deus, muitos estão perdendo o emprego, o trabalho. Ó Deus, dá entendimento. Ó Deus, dá sabedoria. Desperta, Senhor, a cada coração de cada governador, de cada prefeito, de cada deputado. Ó Deus, em todas as suas esferas, no estadual, federal. Ó Deus, vereadores. Ó Senhor, ó Deus, o judiciário. E visita, Senhor, nesta hora, os ministros de Estado. Estende as tuas mãos, dá livramento para esta nação, ouve o clamor deste povo, Senhor Jesus, no teu santo nome, eu te peço a tua bênção, ó Deus, a tua visitação, para aqueles que estão, Senhor, em um hospital internado, em uma CTI, com estes, ó Deus, coronavírus, este espírito de morte, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo e desfazendo. Ó Deus, toca, Senhor, nessas vidas, toca nos pulmões debilitados, que mediante o teu tocar sejam restaurados as vias respiratórias, toca nos órgãos de cada corpo, restaura, Senhor, para a vida, porque, Senhor Jesus, tu és a vida. Toca, Senhor, com a tua bênção nesta hora, por sobre os pastores, por sobre as igrejas que estão orando e clamando, por cada servo e serva que estão pelas ruas das cidades, que estão clamando pelo teu nome, para o livramento, no teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nesta hora contra este espírito de morte, contra, ó Deus, os espíritos, as entidades demoníacas, ó Deus, contra, Senhor, toda potestade maligna, Deus, de demônios, ó Deus, que controlam cidades, que controlam estados, que controlam, Senhor, nações, em o nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo, que sejam afastados dos seus lugares, e que haja, Senhor Jesus, no teu santo nome, o livramento para esta nação, para este povo, deste espírito, Senhor, maligno, destruidor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por esta nação, eu oro pelas nações, ó Deus, que estão buscando em Ti a cura, o livramento deste espírito de morte, os Estados Unidos da América do Norte, ó Deus, ó Grã-Bretanha, ó Deus, todos os países da Espanha, ó Deus, os Paraguai, ó Guatemala, ó Senhor, todos os países que estão clamando pelo teu nome, para a bênção, para o livramento, nós oramos e declaramos a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus, e para a sua glória. Amém. Pode estar conosco no próximo programa, Cristo é a Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. O nosso santuário está à rua Olegário Maciel, número 155, é a sede nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular
independente. E estamos nesses dias com o nosso santuário fechado, mas em breve nós estaremos com o nosso santuário de portas abertas para que todos possam participar conosco. Divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Volte a estar conosco no próximo sábado, às 8h30 da manhã e também às 2h30 da manhã, de sábado para domingo, e às segundas-feiras, às 6h30 da manhã. Sempre numa palavra poderosa a seu favor.